O que tem nos livros do Nolan, como Alan voltou à vida, mortes surpreendentes. Nesse vídeo faremos análise completa do 5º episódio de Invencível. Então, vamos nessa! Eu sou o único Viltrumita que se rebelou contra o Império, até você me contar sobre o Invencível. Fala pessoal, eu sou o Pedro e ao invés de a gente fazer aquela análise que é mais o recap dos episódios, eu separei 10 tópicos bem interessantes pra gente comentar, explicar, aprofundar. Então fica o vídeo de spoilers do episódio e já vamos nessa. Bom, logo no começo do episódio, enquanto o Mark está lá nas suas aventuras em Traxa, a gente vê os Guardiões Globais enfrentando o Omnipotus. A gente vê ele os atacando, mas não vimos como acabou a luta. Os quadrinhos mostram e até contam um pouco mais sobre o Omnipotus. O Omnipotus, como ele mesmo se chama, ele é um modelador de mundos, responsável por criar vida onde não existe nada. Ele veio para o nosso universo para absorver a sua energia e assim ficar ainda mais poderoso. Durante a luta, os Guardiões Globais conseguiram abrir um portal para o universo do Omnipotus, que ele mesmo peneirou e absorveu a energia. O Cecil conseguiu teletransportar o Sansão Negro até a batalha, e ele, mais forte do que antes, mandou o Omnipotus para o seu universo. O Omnipotus não morreu, ele foi apenas para aquele seu antigo universo. Ele volta mais à frente na história, mas quando ele voltar, a gente comenta aqui nos vídeos. O Mark passou cerca de 2 meses ali em Traxa, se recuperando e também ajudando, a reconstruir o planeta. Como os Traxanos têm uma vida em média ali de 9, 10 meses, nesses 2 meses, a Andressa, por exemplo, já está um pouco velha, o Oliver até que cresceu bastante, ali para os seus 2 meses, e o Mark resolveu levá-lo para a Terra, onde, assim como nos quadrinhos, Mark e Debbie tentam cuidar dele juntos. E eu até achei legal que o Oliver ficou todo feliz quando o Mark apareceu ali pra brincar com ele. Só explicando o que foi pincelado nesse e também no 4º episódio. Por ter sangue traxano, o Oliver vai crescer um pouco mais rápido do que o normal, vai ter um crescimento acelerado. Porém, aos poucos, quando o sangue Viltrumita for dominando o seu corpo, ele vai meio que estagnar em uma certa idade. Vai passar a envelhecer bem mais devagar, assim como o Mark, como o Nolan, como os demais Viltrumitas, e vai aos poucos passar a ter uma pele mais próxima da pele de um ser humano, e não parecendo mais um bebê Thanos. Aliás, eu não acho que é spoiler comentar que o nome dele vai ser Oliver. Eu achava que isso seria falado nesse episódio, mas, enfim, esse é o novo Oliver Grayson. Quando o Mark apareceu ali para rever a sua mãe e também comentar sobre o Oliver, a gente vê que ela estava com um cara, o Paul, que nos quadrinhos é o namorado da Debbie. Parece que aqui na série, ou eles mudaram, ou pelo menos por enquanto, Debbie e Paul são apenas amigos, mas colegas de trabalho e ainda, aparentemente, não tem nenhum relacionamento amoroso. Ainda nessa mesma cena, a gente vê o Oliver brincando com uma luva e também com um taco de beisebol, o que acaba sendo uma referência a como Nolan ensinou o Mark a usar os seus poderes, e como o Mark vai ensinar o Oliver a usar os seus poderes. Outra história paralela e importante nesse episódio é a história do Donald, que meio que se explodiu no final da 1ª temporada, mas aqui ele aparece vivo, ou quase isso. A gente descobre que só o seu cérebro sobreviveu à explosão, e que todo o seu corpo foi reconstruindo, e ele é basicamente agora um robô, mas com o cérebro de um ser humano. Ainda nessa parte, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. A gente vê o Cecil levando o Donald para uma sala branca, onde lá ele fala luzes, aí eu não sei se era para desligar de luzes, se era para ligar de luzes, enfim, ele fala luzes e descobrimos o que de fato há naquela sala branca, o que estava escondido naquela sala branca. Na 1ª temporada, o Cecil leva o Mark até lá, porém, ele deixa a sala branca e não revela o que tá ali. E aqui descobrimos o que exatamente existe naquela sala. O Cecil usa a sala branca para esconder os seus planos mais secretos, vamos dizer assim, Ele deixa a sala assim para que não fique fácil da pessoa entrar ali e descobrir tudo o que tá acontecendo. E a gente viu que além do Donald, o Cecil aparentemente está construindo mais robôs, então vale a pena ficar de olho. Bom, descobrimos que uma nave cheia de Sequoids está vindo de Marte aqui para a Terra. Os Sequoids que agora estão sendo comandados pelo astronauta Bruce Livingstone. Antes disso ser revelado, o Metamorfo revela que ele é um marciano,
Todos ali sabiam, menos o Sansão Negro. Ele suspeitava que ele era um marciano porque ele viu a sua forma real durante a luta contra o Omnipotus. E todo esse lance que a gente viu sendo comentado nesse episódio aconteceu no 4º episódio da primeira temporada. Os mais fortes se reuniram para ir, interceptar a nave, enquanto o Rex, Duplicate e a Encolhedora ficaram ali na Terra mais como precaução, para não ficar sem nenhum herói ali presente. O Mark vai junto e a Eve também, e quando o Rex vai até a casa da Eve para tentar convencê-la, ele comenta sobre a antiga família da Eve, que vimos naquele episódio especial dela, onde conhecemos todo o seu passado, toda a sua triste história e como ela foi parar naquela sua família atual. Se você não viu, cara, fica a dica, é um episódio bem interessante. Antes do Cecil aparecer e pedir pro Mark ir na missão, o Mark pergunta se a Debbie ainda guardou alguns livros do seu pai, já que o Nolan pediu pro Mark lê-los, assim que for possível. Ele está se referindo a esses livros que o Nolan escreveu de ficção científica, que o Nolan Grayson, um autor de ficção, escreveu no passado, que são, na verdade, ele contando as suas próprias histórias no espaço antes dele vir parar na Terra. Nesses livros, ao que tudo indica, ele deu algumas dicas indiretas de como derrotar os Viltrumitas, já sabendo que no futuro isso talvez seria útil, e foi por isso que o Nolan mandou o Mark ler os seus livros. Aliás, quando o Mark liga pra Amber e fala que de novo vai pro espaço, a Amber fica com uma cara meio de tipo assim, desanimada, com razão liga para os seus amigos pedindo para dar um rolê, então aparentemente ela não está mais gostando do que o Mark vem fazendo. E com razão, dá para entender o lado dela. Enquanto o pessoal está lá no espaço tendo que enfrentar a nave cheia de Sequoids, Rex, Duplicate e Encolhedora ficam ali enfrentando a Liga Lagarto. E agora temos dois momentos muito importantes. Duplicate e a Encolhedora foram mortas pelo Dragão de Komodo. Eu achei interessante que antes da Duplicate ser morta pelo Dragão de Komodo, eles a fizeram se duplicar até literalmente não dar mais, sabe? Ela fez a sua multiplicação e morreu até não sobrar mais nenhum. O que trouxe o medo real e o impacto real na cena quando ela morreu. Eu achei isso bem interessante, com ela morrendo sendo esmagada pela sua própria duplicata. Também vimos que nessa mesma cena, a Encolhedora acabou sendo morta. Aqui, eles fizeram meio que uma mudança quando compraram os quadrinhos, porque lá, eu até consultei para fazer aqui esse roteiro e vou mostrar para vocês, lá a Liga Lagarto enfrenta apenas a Duplicate e o Rex, não tem Encolhedora. Aqui eles trouxeram a Encolhedora, trouxeram algumas cenas bem interessantes, e a Encolhedora, coitada, morreu daquele jeito muito bizarro. Acredito que a Encolhedora ter morrido daquele jeito, tentando crescer meio que dentro do Dragão de Komodo, pode ter sido uma referência àquela teoria de e se o Homem-Formiga entrasse pelo furico do Thanos e crescesse? Será que o Thanos morreria? Bom, aparentemente temos a resposta. E também achei legal que o Rex aqui na série derrota o Dragão de Komodo na mesma forma dos quadrinhos, tá? E ele também perde a mão e o Dragão de Komodo perde a cabeça. Mas aí o episódio acaba. A gente não teve o desfecho do Rex contra o Rei Lagarto, nem do pessoal contra o Sequoids, que aparentemente vai ficar pro começo do 6º episódio. Ao invés disso, vimos o Allen acordando, ele agora bombadão, vivo e aparentemente natural. Seguinte, o Allen foi criado, foi projetado para ser o Nupan mais forte, ser tão forte quanto um Viltrumita. Então, assim como os Viltrumitas, que ficam fortes a cada batalha, o Allen também fica. Ele foi destroçado no 3º episódio, mas aqui, quando ele se recuperou, ele voltou muito mais forte do que antes. Voltou natural, vale a pena dizer bombadão e natural, porque natural é a fonte da juventude. Mas seguinte, o Thaddeus, ele desligou o aparelho para justamente o corpo do Allen se regenerar sozinho, sem ter auxílio de terceiros e tal, que poderiam prejudicar, a sua regeneração. E assim, ele conseguiu voltar mais forte do que nunca. O seu corpo agora se adaptou para se tornar mais resistente, e agora ele está muito mais próximo do nível de poder de um Viltrumita. Ou seja, se talvez aqueles 3 Viltrumitas aparecessem agora com o Allen desse jeito para enfrentá-lo, ele talvez mataria os 3, ou pelo menos mandaria 2 jogarem no Vasco. Além disso, nessa mesma cena, descobrimos que o Thaddeus, na verdade, é um Viltrumita. Ele é um Viltrumita disfarçado que também se rebelou contra o Império, com ele falando para o Allen ir até a Terra e pedir ajuda do Mark, que também se rebelou contra o Império. Aparentemente, no 6º episódio, veremos a conclusão das lutas, o Allen reencontrando o Mark e lutando com o Imortal no meio do caminho,
E acredito que também todo o lance envolvendo Mark, Eve, Amber, Oliver, Debbie e Eccleston Levy. Só espero que a série consiga trazer de volta toda a audiência, porque esse quinto episódio, cara, foi tão foda quanto o quarto, que na minha opinião foram os melhores da segunda temporada, pelo menos até agora. Porque, pô, cara, o Prime errou muito em dividir a temporada. Tava ali um episódio por semana, a audiência crescendo, a série melhorando, e quando o hype finalmente voltou, que foi naquele quarto episódio, quando teve ali o Mark e o Omni-Man contra os Viltrumitas, eles pararam a série e voltaram 4 meses depois. O Prime errou muito feio. Errou em não redivulgar a segunda temporada e divulgar de fato que Invencível voltou agora, né, com a parte 2. Errou ainda mais em anunciar através de um tweet com 1 dia de antecedência que os episódios agora vão sair toda quinta-feira, 4 horas da manhã, no horário de Brasília. O Prime errou feio, infelizmente, mas tomara que a audiência volte. Mas os vídeos voltaram com tudo. Esse vídeo saiu sexta-feira, meio-dia, porque como eles anunciaram em cima da hora que os episódios sairiam 4 horas da manhã, e essa quinta-feira de manhã eu já tinha compromisso, eu não consegui planejar, mas a partir da semana que vem, toda quinta-feira às 6 horas, se análise do episódio aqui no Good Nerd. Mas o que você achou desse episódio, cara, me conta aqui nos comentários, porque aqui eu comento sobre o trailer da parte 2, comentando mais coisas que vão acontecer, né, nos próximos episódios, caso você queira alguns spoilers. Enquanto aqui eu faço o top 10 personagens mais poderosos de Invencível, e o top 1 não é o Mark Grayson. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!